Olá, meu nome é Priscila Maia, eu sou professora de Direito e eu vim aqui para darmos continuidade à nossa matéria. Hoje nós vamos falar de rescisão do contrato de trabalho, aviso prévio e FGTS, tá? No caso da rescisão, a rescisão ela está pautada no artigo 477 da CLT, tá? Vocês abrem a CLT de vocês e colocam no artigo 477. O que seria rescisão do contrato de trabalho? A rescisão do contrato de trabalho é o rompimento do contrato realizado entre empregado e empregador. Existem algumas hipóteses Existem algumas hipóteses de rescisão contratual. Quais são as hipóteses de rescisão contratual, tá? Existe a rescisão por justa causa, existe a rescisão contratual sem justa causa, existe o pedido de demissão, tá? Existe também a rescisão contratual por acordo entre as partes, por culpa recíproca, tá? E existe também o acordo, que também tem um acordo, e a rescisão indireta, que é como se o empregado pedisse rescisão do contrato, mas seria de forma como se o empregador tivesse mandando ele embora sem justa causa, tá? Então, a rescisão, o que seria a rescisão contratual? Rescisão contratual seria o quê? O rompimento entre empregado e empregador na relação contratual de trabalho, tá? Então, nós vamos à primeira parte de rescisão contratual, tá? Eu botei para vocês aí um resuminho, tá? De rescisão contratual, de aviso prévio, eu coloquei um resuminho. Então, quando vocês estiverem ouvindo, vocês peguem esse resuminho, imprimam um resuminho e vão me acompanhando pelo resumo, entendeu? E aí que vocês vão só pautando ali, só pautando para vocês poderem concluir esse resumo, tá? Vamos lá então. Então, existe a demissão sem justa causa. O que seria a demissão sem justa causa? Que é uma das formas de rompimento contratual de empregado e empregador. Quando se rompe esse tipo de contrato, eles não vão ser mais empregado e empregador, e sim vão ser ex-empregado e ex-empregador, tá? Então vamos lá, o que seria demissão sem justa causa? A demissão sem justa causa é aquela que o empregador, sem nenhum tipo de motivo, manda o empregado embora, pagando-se assim todos os seus direitos trabalhistas, tá? Nessa rescisão, o que o empregado recebe? Professora, só uma pergunta, mas o empregador ele pode mandar a pessoa embora assim sem nenhum tipo de motivo? Pode. Às vezes ele não tá mais, né? Existem pessoas que não ficam um tempo olhando pra cara da outra pessoa, enjoa, não quer mais olhar, e aí ele pode mandar você embora sem nenhum motivo. A nomenclatura fala sem justa causa, ou seja, sem nenhum motivo o empregador, ao seu querer, pode mandar o empregado embora. Mas quando ele manda o empregado embora, ele tem que estar ciente que ele tem que pagar todos os direitos trabalhistas do empregado. Então, na demissão sem justa causa, o que o empregado recebe? O empregado recebe saldo de salário, férias vencidas e férias proporcionais, tá? 13º vencido e 13º proporcional, tá? A multa dos 40% do FGTS e a liberação para saque do FGTS, tá? Vocês podem olhar aí na folhinha de vocês que eu coloquei essas hipóteses. E ele também recebe aviso prévio, tá? Aviso prévio, que a gente também vai falar mais pra frente, tá? O aviso prévio, o empregado que é demitido sem justa causa recebe o aviso prévio, tá? Então esses são os direitos ao qual o empregado recebe na demissão sem justa causa, tá? Saindo da demissão, deixa eu só ler o artigo para ver o que fala, tá? Ó, na extinção do contrato, eu peguei minha CLT, vocês peguem a de vocês, tá?
Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira da Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes a realização do pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecida neste artigo. Então vamos lá. Um instrumento de rescisão ou recibo de quitação é o parágrafo 2º, tá? Qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. O parágrafo 4º fala assim, ó: o pagamento que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Ou em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. Então, se o empregado for analfabeto, esse depósito, esse pagamento das verbas rescisórias vai ter que ser ou em dinheiro ou depósito bancário, tá? Então, o empregador terá que pagar a rescisão contratual do empregado, tá? Rapidinho, só esclarecendo. Se caso o empregador pague o aviso prévio, que ele tem que pagar o aviso prévio na rescisão sem justa causa. Se o empregador pagar o aviso prévio e a pessoa cumprir o aviso prévio, esse aviso prévio não for indenizado, ele for trabalhado, o que se ocorre? O empregador terá que pagar, se eu não me engano, é no primeiro dia útil, no subsequente ao final do aviso prévio, né, pagar as verbas rescisórias. Deixa eu só ver aqui no artigo, porque isso me falhou agora, gente. Do empregado, saldo salário. É devido ao aviso prévio, na despedida indireta, o valor das horas extras também. Ó, se o empregado fizer hora extra, esse também vai ter que receber na rescisão contratual também, tá? Porque se as horas extras dele for habitual, o que seria habitual? Se ele faz horas extras todo dia, o valor das horas extras dele já integra o salário dele. Então, ele terá que pagar o saldo de salário, 13º, tudo em cima junto com as horas extras, tá? Deixa eu só procurar aqui, tratando de salário pago. Eu não tô encontrando, mas eu vou encontrar, gente. Eu vou falar mais à frente, de repente eu já lembro, mais à frente falo, tá? De quando tem que ser pago. Se eu não me engano, informa a multa, não. O pagamento faz jus, rescisão, valor será válido, quitação. Não, eu não tô encontrando agora, gente. Eu não tô encontrando, mas eu vou encontrar. Mais pra frente a gente vai falando. A gente vai falar e aí daqui a pouco aparece, tá? Vocês me desculpem aí porque eu realmente não lembro qual... E me fugiu agora, gente. Valor das horas extras, não. Pra mim é algum parágrafo 8º, mas eu não lembro qual artigo. A entrega ao empregador documento que comprova a comunicação e extinção contratual da COPES, bem como pagamento de valores constantes do instrumento da rescisão efetuados 10 dias a contar a partir do término do contrato. Ah, tá. No caso aqui seria o quê? Qualquer compensação ou pagamento acreditado para parágrafo anterior não deixa de ser o equivalente. A entrega ao empregado de documentos que comprove a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como ao pagamento dos valores constantes
do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. 10 dias é quando o aviso prévio é indenizado, tá? Comunicou o empregado da rescisão e aí falou assim, ó, você não precisa cumprir o aviso prévio, eu vou te indenizar o aviso prévio, ou seja, o aviso prévio não é trabalhado. Ele não é trabalhado, mas ele é indenizado. Indenizado é quando a pessoa não trabalha, mas recebe. E aí, o empregador, ele paga a rescisão contratual 10 dias após a comunicação. Entendeu? 10 dias após a comunicação, o empregador vai pagar a rescisão contratual, os direitos, ou seja, a rescisão contratual, os direitos que ele tem a receber no caso do rompimento do contrato. Quando o aviso prévio não é trabalhado, ele paga-se 10 dias após a comunicação. Quando o aviso prévio é trabalhado, ele paga-se após o término do cumprimento do aviso, no primeiro dia útil seguinte ao término, ele paga a rescisão contratual ao empregado, tá? Viu? Acabei lembrando, vi aqui. Acabei lembrando, viu? Então vamos lá. Isso seria a demissão sem justa causa, tá? O que a pessoa recebe na demissão sem justa causa? Lembrando que rescisão contratual é o rompimento do contrato entre empregado e empregador. Ou seja, quando eu contrato Fabiana para trabalhar para mim, eu tenho uma relação contratual com a Fabiana. A partir do momento em que eu não quero mais a Fabiana trabalhando para mim, eu rompo esse contrato. Como é que eu faço o rompimento desse contrato? Fazendo a rescisão contratual, ou seja, esse contrato ele se desfaz. E aí eu não vou ser mais empregadora da Fabiana, tá? Eu vou ser ex-empregadora e ela vai ser minha ex-empregada, tá? E aí a rescisão sem justa causa. O que o empregado recebe na rescisão sem justa causa? Saldo de salário, aviso prévio, 13º vencido ou proporcional, tá? Vencido e proporcional se ele tiver. Férias vencidas e proporcional. A multa dos 40% do FGTS, tá? E a liberação para saque do FGTS, tá? E aí, saindo da demissão sem justa causa, nós vamos entrar na demissão com justa causa. Quais são as formas de demissão com justa causa? Então, demissão sem justa causa, demissão com justa causa. A demissão com justa causa é para empregador com empregado, tá? Então, a gente chama de demissão com justa causa. O que o empregado recebe na demissão por justa causa, tá? Saldo de salário, férias vencidas, acrescidas de um tempo. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Agora que eu olhei ali, lá na demissão sem justa causa, as férias vencidas e proporcionais, elas são acrescidas de 1/3 constitucional, tá? Tanto lá quanto aqui. Então, aqui eu vou falar, vocês podem colocar pra lá também, tá? Que eu até esqueci de comentar isso, vocês me desculpem. Então, vamos lá. Saldo de salário, tá? Férias vencidas, acrescidas de 1/3. 10º salário vencido, acrescido de 1/3. 10º salário vencido, tá? Ou seja, o empregado na demissão por justa causa, ele perde todos aqueles outros direitos. O aviso prévio ele também não recebe, tá? Na demissão por justa causa. Então, qual é o tipo de demissão por justa causa? Em que o empregado pode demitir o empregado? O que o empregador pode demitir o empregado por justa causa? Isso está pautado no artigo 482 da CLT. Fala assim, ó. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade. Quando o empregado é improbo. Professora, mas como assim?
Deixa eu pegar aqui a nomenclatura, sem ser uma nomenclatura jurídica, para que vocês consigam entender, tá? Ato de improbidade. É quando ele não é honesto. É quando ele não é honesto, nada disso. Improbidade. Tá? É quando ele deixa de ser honesto. Ato de improbidade. Deixa eu só... Deixa eu só pesquisar aqui. Pera aí, tá, gente? Rapidinho, porque eu não separei essa parte. Viu? Isso mesmo. Aqui, no significado da internet, fala que é a pessoa desonesta. Então, é aquilo que eu tava falando. Ele furta a empresa, ele rouba na empresa. Esse é um ato de improbidade, ele é impróprio, ou seja, ele não age com honestidade, tá? Então ele aqui, ele é desonesto, é quando o empregado é desonesto, anota aí. Atos de improbidade é quando o empregado é desonesto, tá? Agora, incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta. Calma aí que eu vou botar aqui. Incontinência. Incontinência de conduta ou mau procedimento. O que seria incontinência de conduta ou mau procedimento? Deixa eu jogar aqui. O significado. O que seria? Tá? Peraí, pra gente, eu deveria ter separado antes já essas nomenclaturas. Em casos obscenos, ou seja, é incontinência de conduta ou mau procedimento. É quando o empregado age de forma... O mesmo fica falando de pornografias, aqui fala assim, ó. Incontinência de conduta traduz-se em prática de atos por parte do empregado caracterizando o desvirtuamento de seu comportamento, porém acompanhado da motivação relacionada à sexualidade. Ou seja, incontinência de conduta, a conduta do empregado. A conduta do empregado é uma conduta ruim. E além de ser uma conduta ruim, há uma motivação, a característica dele relacionada a essa conduta é sexual. Às vezes o empregado fica vendo pornografia, às vezes o empregado só fica falando pornografia no trabalho, entendeu? Fica falando das outras funcionárias, sabe? Fica falando algo ligado a pornografias, tá? Então, a incontinência de conduta em mau procedimento, ela está ligada à conduta do empregado em motivação relacionada à sexualidade, tá? O mesmo fica assediando sexualmente as outras funcionárias, o mesmo fica falando de pornografia, o mesmo fica levando uma revista de mulher pelada, essas coisas assim. Isso aí é uma incontinência de conduta e mau procedimento. Negociação habitual, a letra C, tá? Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha. Digamos que eu trabalho numa empresa de lingerie, tá? E aí eu vou na empresa de lingerie onde eu trabalho e levo a revista da Demilos para vender, a minha concorrente. Então isso aí, negociação habitual seria isso. A permissão do empregador, própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha. Ou seja, quando eu levo a revista da Demilos para vender na empresa onde eu trabalho, que venda também calcinha e sutiã, eu estou fazendo o quê? Estou abrindo concorrência com o meu empregador. Então isso daí é caracterizado também em justa causa, tá?
Outra também, a letra D fala assim, ó, condenação criminal do empregado, passado julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. O que seria isso? Digamos que Fabiana trabalha para mim. E aí Fabiana cometeu um crime lá atrás. E aí ela tá trabalhando para mim e aí houve Aí a Fabiana é julgada e é penalizada, né, em ficar presa. A Fabiana vai poder continuar trabalhando para mim? Não. Então isso aí vai caracterizar a justa causa. Por quê? Porque quando ela é julgada e sentenciada, transitada de julgado o processo que não pode mais haver recurso, entendeu? A Fabiana não vai poder cumprir a prisão dela em liberdade. Entendeu? Se ela foi condenada a ficar presa e aí ela não tem como trabalhar para mim. Então aí caracteriza a justa causa, tá? Desídia no desempenho das respectivas funções. A desídia no desempenho é quando você está desleixado, você não está ligando mais para fazer as coisas no seu trabalho. Aqui, muito empregador, sabe o que faz? Quando você não alcança a meta. Quando você não alcança a meta da sua empresa, digamos que você tem uma meta de 30 mil para você vender por mês. E quando você não alcança, geralmente, os empregadores eles dão uma notificação dizendo que você está sendo desídia no desempenho das suas respectivas funções. Entendeu? E isso aqui é muito utilizado por empregadores, tá? Quando o empregado tem meta a bater na empresa e não consegue alcançar a meta, o empregador ele acaba dando uma notificação para você dizendo que você está praticando a desídia, entendeu? Está praticando a desídia nas suas respectivas funções. E aí eles concluem isso como justa causa. Isso aí também é muito contraditório, né? Porque eu acho que você tem que analisar o mercado, analisar a forma de venda, se ele vendia muito, se ele parou de vender de uma hora para outra, ou se caiu porque o mercado também está falhando, entendeu? E aí é muito difícil. Esse meio assim é muito difícil. Ó, eu vou ler para vocês. Desídia. O que significa? Vamos à raiz da palavra para compreender plenamente seu entendimento. A palavra desídia vem do latim, desidere. Está ocioso. Posteriormente, consultando o dicionário Aurélio, temos os seguintes verbetes relacionados: desleixo, desatenção, preguiça, negligência, indolência. Ou seja, aqui a desídia, o que trata a desídia aqui é quando você está preguiçoso no seu trabalho, é quando você está desleixado no seu trabalho, é quando você não está atento. Isso aí caracteriza a desídia. Mas muitos empregadores utilizam a desídia para poder demitir por justa causa o empregado em relação a metas na empresa. Digamos que eu tenho uma loja de roupa e a meta é vender 30 mil por mês. Aí o meu empregado não vende esses 30 mil. Perante a isso eu tenho que avaliar se ele não vendeu porque o mercado não está bom, se ele não vendeu porque ele estava com preguiça, se ele estava com desleixo, se ele estava, sabe? E aí isso tudo tem que ser analisado. Porque na verdade, isso aqui é uma característica que é muito utilizada nas empresas, onde o funcionário tem que bater a meta, não consegue alcançar a meta, e aí o empregador vai dando notificações, juntando 3 notificações, pronto, é a justa causa. Só para deixar de pagar os direitos trabalhistas do empregado. Então vocês têm que analisar se é desleixo, se é preguiça, se é negligência, se ele não está atento. Se for isso, beleza. Você dá uma notificação para que ele, né, acorde, ou, né, às vezes a pessoa está deprimida, alguma coisa assim. Mas fora isso, vocês têm que analisar isso.
para ver se essa meta ao qual o empregador está requerendo pela sua desídia ou pelo mercado de trabalho. Não tivemos a crise agora? Então, essa crise acabou com o mercado de trabalho. Mas aí o que acontece? Aí o empregador fala assim, ah não, o empregado que não vendeu. E ao invés de observar a crise no mercado de trabalho, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Fiquem atentos, não fiquem com preguiça, não fiquem com nada disso. Vocês têm que estar muito atentos para isso. Porque o empregador justifica quando o empregado tem que bater a meta, a desídia como forma de demissão por justa causa, tá? Cuidado. F, embriaguez habitual em serviço. Aquela pessoa que sempre chega bêbado no trabalho, tá? Aquela pessoa que sempre tá com cheiro de cachaça. Ah, bebeu, sei lá, ontem, mas o cheiro, bebeu tanto que o cheiro fica impregnado na pessoa, a pessoa chega bêbada todo dia no trabalho, entendeu? Então isso aí caracteriza justa causa. Violação do segredo da empresa. Digamos que a empresa fale assim, ó, vocês viram que tem um filme, é um filme brasileiro, em que o empregado, eu esqueci o nome do filme, tá? Só vou dar um exemplo pra vocês, assim, terem em mente, de repente vocês até lembrem o nome do filme e vai conseguir entender a relação de você guardar o segredo da empresa, tá? E eu vou dar outro exemplo. Tem um filme em que o empregado, ele vai ser promovido. E aí ele vai ter que demitir um dos seus funcionários. Ele vai ser promovido, mas em consequência ele vai ter que demitir uma pessoa. E aí a empresa pede para ele guardar segredo até a sua forma de demissão, até ele demitir os empregados. Então, até a forma dele demitir o empregado, ele tem que guardar segredo. E aí esse segredo é descoberto. No filme ele é descoberto, só que o empregador não sabe, entendeu? E chega no final ele acaba não demitindo ninguém. Mas além desse exemplo que eu tô te dando, em que você necessita guardar um segredo da empresa, existem outros também. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem os funcionários que fazem o seu refrigerante. E aí, a fórmula a qual é feita, por mais que ela coloque os ingredientes no rótulo da garrafa de refrigerante, a fórmula como é feita, porque na verdade não adianta você só ter os ingredientes, você tem que saber preparar para poder conseguir fazer a Coca-Cola. Então o segredo ao qual as pessoas que trabalham e lidam com a elaboração da Coca-Cola tem que guardar segredo, tá? Então, se você violar qualquer tipo de segredo em que a empresa te peça, também caracteriza justa causa, tá? Ato de improbidade ou de insubordinação. O ato de improbidade, não, desculpa, de indisciplina. O ato de indisciplina ou de insubordinação, é quando o empregador dá uma ordem a todos, tá? E o outro é quando o empregador dá uma ordem direta a você, tá? Deixa eu só pesquisar aqui. Indisciplina é para todos, se eu não me engano, é para todos. Calma aí. Indisciplina. Ato de indisciplina. Indisciplina. Aqui. Ato de indisciplina. Deixa só aqui, só pra eu ver qual que é um e qual que é outro, que eu sei. Indisciplina ocorre quando o empregado desrespeita ou deixa de cumprir uma ordem geral de serviço, viu? Isso, a indisciplina é quando o empregador dá uma ordem geral e esse empregado descumpre. Ele não cumpre essa ordem que ele deu geral, o empregador. E insubordinação é que ele cumpre uma ordem dada diretamente a ele. Tá? Então, é quando a ordem é geral, que é para todos os funcionários, e o outro, a insubordinação, é quando ele descumpre uma ordem dada diretamente a ele, tá? E aí caracteriza a justa causa. O empregador poderá mandar ele embora por justa causa, por não cumprir essa ordem, tá?
Abandono de emprego. A súmula 32 do TST fala assim, ó, abandono de emprego. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Ou seja, o abandono do emprego, digamos que você saiu de licença, né? E aí acabou a sua licença, você ficou mais de 30 dias e não retornou à empresa. E nem justificou o porquê que não retornou. Então, para não caracterizar a justa causa e abandono de emprego, vocês que estão no auxílio-doença e vão pedir, vão fazer nova perícia, comunique à empresa ou por mensagem ou por... Como é que é o nome daquele negócio do correio que eu esqueci? Telegrama, tá? Porque o telegrama a pessoa vai receber e aí você consegue ter aquela prova que a pessoa recebeu pelo correio, tá? Telegrama, comunique à empresa. Hoje também tem a facilidade do WhatsApp, né? De você mandar mensagem, mas a pessoa tem que visualizar, tá? E, se possível, responder, né? Se você for ligar, que você, por favor, grave a ligação para dizer que você comunicou, para dizer que você não está abandonando o emprego. Deixa eu ver também, abandono de emprego. Prazo de decadência do direito do empregador a ajuizar inquérito em face do empregado incorre em abandono de emprego. E conta a partir do momento, não. Então, gente, o abandono de emprego seria isso, é quando você deixa mais de 30 dias, você saiu em benefício, você não comunicou à empresa por que você não voltou, não justificou a sua ausência, é caracterizado justa causa, tá? J. Atos lesivos à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas na mesma condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de terceiro. O ato lesivo à honra e à boa fama praticado por qualquer pessoa, ofensas físicas na mesma condição, então, ou seja, se algum empregado da empresa ficar afetando a sua honra, sei lá, acontece muito isso no inciso de baixo, no inciso K, que é do empregador, né? Do empregado eu nunca me deparei não, mas existe também, tá? Se tá aqui na lei é porque existe com certeza, eu nunca me deparei com essa ação, mas do empregador eu já me deparei. Aqui é quando o empregado fica chamando de imbecil, burro, idiota, ofendendo a honra dele, entendeu? Ou a de sua família. E aí, essas honras, tanto verbais ou quanto físicas, bater, dar soquinho, essas coisas, aí caracteriza também justa causa, tá? A letra K fala assim, ato lesivo à honra e à boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, ou seja, ato lesivo à honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superior hierárquico. Ou seja, se você chamar o seu empregador de idiota, burro, imbecil, também caracteriza justa causa, tá? Ele pode te mandar embora por justa causa. Prática constante de jogos de azar. O que isso significa? Isso significa o quê? Quando você leva o baralho para a empresa para jogar na hora do almoço e aí vocês acabam passando tempo, isso é prática de jogos de azar, tá? Na empresa, baralho, dominó, esses jogos assim. Perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Aqui a gente pode colocar o médico, né? Falha médica, que ele pode perda da habilitação, ou seja, o médico ele praticou um ato lá ilegal e acabou perdendo o seu CRM. Ele vai poder continuar trabalhando no hospital como médico? Não. Então aí caracteriza a justa causa, tá? Deixa eu ver aqui,
constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios contra a segurança nacional. Quando o empregado atenta à segurança nacional também, e aqui tem que ser aberto um processo administrativo para poder verificar isso, tá? Isso seria as formas de demissão por justa causa, do empregador para o empregado. O empregado poderá mandar o empregador poderá mandar o empregado embora por justa causa quando entra nesses requisitos. Professor, é somente esses requisitos? Não, é claro que você, a CLT, ela é de 40 e... A CLT, ela é de... Eu vou te falar que eu esqueci. Ela é de 43. Então, de 43 pra cá, não é que só tem essas coisas, mas muitas coisas, nossa sociedade evoluiu, e aí você também consegue enquadrar alguns acontecimentos nessas alíneas aqui do artigo 482, tá? A nomenclatura não vai ser igual, mas o ato praticado, a forma que foi praticada, deve ser mais ou menos descrito aos quais que se encontram aqui, tá? E aí, eu já falei pra vocês o que a pessoa recebe na demissão por justa causa. O que o empregado recebe na demissão por justa causa? Ele recebe saldo de salário, férias vencidas acrescidas de 1/3 e 13º vencido, tá? Se houver. Se não houver, não recebe. E os proporcionais? Não recebe. Ele perde o direito de receber. Ele não recebe aviso prévio, ele não recebe... a multa dos 40% do FGTS, ele não recebe nada, ou seja, ele perde essa parte, tá? E eu até coloquei pra vocês que a justa causa pode ser caracterizada por agressão físicas ou verbais. Eu botei alguns tópicos do artigo 482 que eu falei aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês colocam a nomenclatura na internet, pesquisem o significado, caso vocês esqueçam, ou assistam a aula de novo, que aí você vai relembrar, tá? Caso você não tenha feito a sua anotação aí na apostilinha que eu mandei. E aí, pedido de demissão. O que a pessoa recebe no pedido de demissão? Pedido de demissão é quando o empregado pede demissão ao empregador, tá? Isso aí seria o pedido de demissão. Então, o que o empregado recebe no pedido de demissão? Saldo de salário, 13º salário proporcional e vencido, tá? Férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, tá? Então, o empregado, no pedido de demissão, a diferença é que ele vai receber as férias vencidas e proporcionais. E o 13º vencido e ou proporcional. Na justa causa, não. Na justa causa, ele só recebe os vencidos, os proporcionais, não. Rescisão indireta. O que seria a rescisão indireta? Rescisão indireta, ela é requerida pelo empregado ao empregador. Não é um pedido de demissão, tá? O que seria a rescisão indireta? É quando o empregador pratica um dos requisitos do artigo 483 da CLT. Aqui o empregado pode requerer a rescisão indireta por um dos atos praticados pelo empregador, tá? Então vamos lá, artigo 483 da CLT. O empregado poderá considerar reincidido o contrato e pleitear a devida indenização quando a. forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrário aos bons costumes ou alheio ao contrato. O que seria serviços alheios às suas forças? A pessoa que trabalha com peso, dá um exemplo que as pessoas trabalham com peso no correio. A mulher pode pegar até 25 quilos e o homem, se eu não me engano, pode pegar até 35 quilos. Passando desse peso, né? Porque existem produtos que passam desse peso, você pode pegar em conjunto 2 empregados, né?
Ou se você for pegar sozinho, passando desse peso, o empregador exigir que você pegue sozinho, você cai nesse artigo aqui, tá? Nesse inciso aqui. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou seja, eu não sou obrigada a pegar, eu peso 50 quilos, dá um exemplo, eu peso 50 quilos, vou pegar 50 quilos como? Não vou, entendeu? E aí o empregador manda eu pegar, me exige que eu pegue aquele peso. Ele tá fazendo o quê? Ele tá exigindo um serviço superior às minhas forças. Eu nunca vou conseguir pegar o mesmo peso que o meu, tá? E aí ele entra aqui, aí o empregado pode requerer a rescisão indireta baseado ao qual o empregador está exigindo serviços superiores às suas forças, tá? B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores em hierárquico com rigor excessivo. Às vezes, em algumas empresas, as pessoas cismam com uma pessoa e essa pessoa, eles acabam, sabe, massacrando em cima dessa pessoa. E aí, com essa pessoa, eles são mais rigorosos, o rigor é muito mais nele do que nos outros empregados. Ah, professora, mas também pode variar da função. É diferente, tá? Quando se varia da função de confiança de uma função assim, é diferente o empregador exigir desse empregado do que quando o empregador exige de um empregado que tenha a mesma formação, está no mesmo patamar do que os outros empregados, tá bom? Então aqui o empregado pode requerer a rescisão indireta se o empregador ou seus superiores hierárquicos lhe tratar com rigor excessivo, tá? C. Correr perigo de manifesto de mal considerado. Peraí, deixa eu... Correr... perigo, manifesto. Peraí, deixa eu só pesquisar aqui. Tá, é quando o empregador exige do empregado e isso pode lhe causar algum mal, tá? E aí o empregado, ele pode requerer a rescisão indireta. Então, quando correr perigo manifesto de mal considerado, existem algumas funções em que a pessoa corre o risco, tá? E existe outras funções ao qual o empregado coloca aquela pessoa correndo o risco. A função dela não é para correr o risco, mas ele coloca ela a ponto de correr o risco. E vocês têm que ter muito cuidado. E vocês têm que ter muito... Eu não estou encontrando, deixa eu botar aqui o significado, pra gente poder... Significado. São riscos, calma aí, deixa eu ler aqui. São riscos anormais do exercício da atividade que causam ao empregado mal considerado. Isso mesmo. É aquilo que eu tava falando, né? Quando você, tipo assim, se você fica no exército, o exército mexe com arma, com explosivo, essas coisas assim. Você está ali naquela função. Isso é só um exemplo, tá, gente? Você está ali naquela função. Agora, se você é empregado e não está ligado a esse tipo de função e o empregador coloca você para correr esse risco, e aí você pode requerer a rescisão indireta. Às vezes com uma substância,
Se você foi contratado e sabe da substância que você corre o risco, beleza, e você ganha para isso, que aí você ganha insalubridade, periculosidade, você ganha para isso. Agora, se você não é contratado para aquela função e o seu empregador te coloca em uma função em que corre o risco, você pode requerer a rescisão indireta, tá? Por exemplo, quem trabalha com tinta recebe insalubridade, entendeu? Quem trabalha, as pessoas que trabalham na Light, e elas recebem periculosidade, que aquilo ali é muito perigoso, né? E aí elas recebem para aquilo. Agora, se você foi contratado pra, sei lá, servir cafezinho, e o cara fala assim, não, segura esse fio aqui pra mim que eu vou estar aí, tá? Você não tá naquela função ao qual você deveria estar, tá? E você tá correndo um risco de mal cozinhado, porque você não tem a qualidade técnica, né? A qualidade técnica de quando alguém é contratado para aquela função. A pessoa que é contratada para trabalhar na laje, para trabalhar nesse tipo de elaboração de tinta, a pessoa ela é contratada para aquilo. Se você não é contratado, se você não é qualificado, não tem as características pertinentes àquela função e o empregador te coloca naquela função, você está correndo um risco. E aí você pode requerer a rescisão indireta, tá? Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Quando o empregador deixa de cumprir com alguma cláusula contratual ao qual foi pactuado entre o empregado e o empregador, você também pode requerer a rescisão direta, tá? Praticar um empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo à honra e à boa fama. Quando o empregador te ofende chamando de burro, incompetente, idiota, gente, tem muito disso. Existe muito disso. Uma vez eu tava na delegacia e aí uma